Você ouve agora Tropical Cast, a voz da medicina tropical. Bem-vindos ao Tropical Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. No episódio de hoje, colocamos em pauta um tema cada vez mais relevante na agenda da saúde pública, que são as arboviroses emergentes. Vírus como o Oropouche, o da febre do Nilo Ocidental, têm chamado a atenção não apenas pelo aumento do número de casos, mas também pelo potencial de expansão territorial e impacto epidemiológico. O que está por trás deste novo cenário? Quais fatores têm favorecido o reaparecimento e a circulação desses vírus? E, sobretudo, o Brasil está preparado para responder a possíveis surtos? Então, para discutir riscos, evidências recentes e caminhos estratégicos, recebemos uma pessoa de peso, um especialista na área, o Dr. Júlio Croda, que é infectologista, pesquisador da Fiocruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Fique conosco e acompanhe o programa. Olá a todos, ouvintes do podcast da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. É um prazer estar aqui para falar sobre arboviroses, né? O que mudou fundamentalmente em relação às arboviroses foi a dinâmica da circulação e emergência de vírus que antes era restrito a nichos ecológicos específicos. Em relação à dengue, nós temos um histórico de mais de 40 anos lidando com dengue de forma epidêmica, mas nos últimos anos esse cenário se tornou mais complexo. Principalmente no ano de 2024, onde tivemos mais de 6 milhões de casos, mais de 6 mil óbitos. Nesse mesmo ano, nós vimos uma dispersão geográfica sem precedente também do vírus Oropouche. Ele deixou de ser uma preocupação exclusivamente da Bacia Amazônica, estabeleceu transmissão sustentada em estados como Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo. Além disso, a gente observou uma expansão, principalmente dos vetores para novas áreas. Então, a gente vê isso claramente com a dengue. Cidades antes do Sudeste, onde não tinha surtos importantes de dengue, a gente observou um aumento importante de casos. Além de cidades do Sul, que até 2 décadas atrás não existia transmissão local, hoje em dia, com a transmissão intensa. Então, o Brasil se tornou uma área endêmica de dengue, e o Sul, que antes não existia essa transmissão sustentada, agora mantém transmissão sustentada em uma das regiões onde apresentou o maior número de casos e também uma maior letalidade. Então, o Brasil enfrenta, não só apenas uma epidemia de dengue, mas um cenário de co-circulação de muitos e múltiplos arbovírus, o que exige uma resposta mais integrada de saúde pública, né? Nós temos, por exemplo, uma capacidade de vigilância laboratória mais sensível. Parte disso impulsionada pelo legado da pandemia de Covid-19. A gente consegue enxergar, por exemplo, a circulação silenciosa de outros agentes, como o vírus da febre do Nilo Ocidental. A dengue segue como principal arbovirose no país, com ciclos epidêmicos importantes. O que explica a intensidade e a recorrência desses surtos nos últimos anos? A dengue continua sendo um dos nossos principais desafios, principalmente em termos de volume de casos e impacto no sistema de saúde. Em 2024, nós vivemos a maior epidemia da história do Brasil, com mais de 6 milhões de casos, 6 mil óbitos, né? A intensidade desse surto, ele foi explicado por uma tempestade perfeita de fatores biológicos, climáticos e sociais. A gente tem agora um cenário diferenciado, né? A gente tinha a circulação de sorotipo 1 e 2, ao final de 2024 a entrada de sorotipo 3, agora a gente tem mais sorotipo 3 circulando. A gente teve uma redução de número de casos em relação a 2025, quando a gente compara com 2024. Quando a gente observa os casos de 2026, número de casos menor do que 2024, né? Então, assim, nessa época, principalmente em 2024, nós tivemos uma imensa parcela da população suscetível a esses sorotipos, principalmente nessas cidades onde não existia uma circulação intensa da dengue, por não existir uma intensidade de circulação do Aedes aegypti, né? Então, assim, esse fenômeno de 2024 foi associado a eventos climáticos extremos, como o El Niño, que tivemos recentemente, associado a onda de calor intensa, chuvas irregulares, e que criou um ambiente ideal para a proliferação explosiva do Aedes aegypti em diversas cidades e regiões. As temperaturas mais altas,
não apenas aumenta a população de mosquitos, mas também em curto período de incubação extrínseca do vírus dentro do vetor. Isso acelera a transmissão. É importante entender, né, que no ano agora de 2026 a gente observa uma circulação mais intensa de chikungunya, inclusive em muitos estados e cidades superando a circulação de dengue. A gente pode citar o exemplo do meu estado, Mato Grosso do Sul, onde a epidemia de chikungunya está associada ao maior número de casos em 2026, maior número de óbitos também associado à chikungunya. Então, esse aumento da circulação de diferentes vírus, onde existe uma presença importante do Aedes aegypti, torna a situação cada vez mais frequente de epidemias recorrentes de arboviroses. Em relação à febre do Nilo Ocidental, já existe evidência de circulação silenciosa desse vírus aqui no Brasil? E o senhor acha que devemos nos preocupar com a possibilidade de surtos ou o padrão tende a permanecer esporádico? Além disso, o quanto isso tudo pode estar sendo subestimado pelo serviço de vigilância? Excelente pergunta. A gente tem evidências mais robustas de circulação silenciosa do vírus da febre do Nilo Ocidental. Estudo recente epidemiológico publicado no The Lancet mapeou 110 casos prováveis ou confirmados em 13 estados brasileiros ao longo da última década. E isso é apenas a ponta do iceberg, né? O vírus já está estabelecido nos nossos biomas, ele mantém seu ciclo natural entre aves e o mosquito do gênero Culis. O padrão atual de casos ainda é esporádico, mas devemos sim nos preocupar, né? A gente tem que manter nossa vigilância. Cerca de 80% das infecções são assintomáticas e apenas uma pequena fração desenvolve a forma neurológica mais grave, né? O grande problema é que os sintomas iniciais eles se confundem com outras arboviroses, como dengue, oropouche, e existe um subdiagnóstico importante em relação à febre do Nilo Ocidental. Então, é importante entender que os casos que a gente consegue detectar são apenas os pacientes que evoluíram com encefalite ou meningite, que uma investigação laboratorial, principalmente no líquido, foi feita. Então, se a gente ampliar nossa vigilância genômica, suspeição clínica na atenção primária, corremos o risco, sim, de perceber que existem surtos mais frequentes no Brasil que antes não eram diagnosticados, né? Se a gente também começa a observar o aumento de quadros neurológicos graves infecciosos em unidade de terapia intensiva, a gente também pode monitorar o aumento da circulação, por exemplo, né, da febre do Nilo Ocidental em uma determinada região. A gente tem experiências internacionais importantes que fases silenciosas, como a gente vive, frequentemente procede surtos maiores. Então, temos que ficar atentos, sim, para o vírus da febre do Nilo Ocidental. Do ponto de vista clínico, quais elementos ajudam a diferenciar a infecção causada pelo Oropouche de outras arboviroses prevalentes, como a dengue, chikungunya, especialmente no contexto do diagnóstico diferencial e também da co-infecção? Do ponto de vista clínico, é muito difícil diferenciar as infecções por Oropouche de outras arboviroses mais prevalentes, principalmente a dengue e chikungunya. Então, o diagnóstico diferencial em relação aos sintomas clínicos é praticamente impossível. E é por isso que a gente, no contexto atual, a gente tem que ampliar nossa vigilância laboratorial. Não para detectar eventualmente individualmente um caso e propor uma terapêutica específica individualizada, mas principalmente para a gente identificar áreas onde existe a co-circulação de diferentes arboviroses, propor medidas de intervenções diferenciadas e, se a gente detecta que existe co-circulação, a gente tem que preparar os serviços de saúde para essa co-circulação. A gente sabe, por exemplo, que chikungunya pode evoluir com maior gravidade, maior letalidade, infecção que pode ter impactos importantes durante a gestação. Importante a gente ter atenção, a gente diagnosticar surtos concomitantes para justamente organizar os serviços de saúde para o tratamento, para o diagnóstico mais específico, principalmente para o vírus do chikungunya, que pode cronificar, levar a artralgia persistente e é necessário que os serviços de saúde estejam preparados para receber esse paciente, fazer o diagnóstico e acompanhar eventualmente cronicamente essa sintomatologia de artralgia crônica. Até que ponto podemos atribuir que mudanças no padrão de transmissão dessas doenças aqui no Brasil, elas podem ser atribuídas a mudanças climáticas, urbanização desordenada e mobilidade populacional? Esses são os fatores principais, né? A gente
entende que a gente vive um momento histórico, né? A gente vive um momento onde o mapa das arboviroses está sendo reescrito, não só no Brasil, como no mundo todo. A gente vê surtos mais frequentes de dengue e chikungunya na Europa, eventualmente nos Estados Unidos. As mudanças climáticas, né, como apontado no relatório do Lancet Countdown, ela pode aumentar muito o potencial da transmissão da dengue em até 37% globalmente. Então, isso é um aumento bastante relevante. O aumento de temperatura no Brasil tem permitido que o Aedes aegypti sobreviva e se reproduza em regiões de maior latitude e altitude, como no sul do país, né? A gente viveu isso em 2024, a gente já comentou em relação a isso. E a urbanização desordenada, ela atua em sinergia com o clima. Quando as cidades crescem sem infraestrutura de saneamento, coleta de lixo, fornecimento regular de água, as populações são forçadas a armazenar a água de forma inadequada. Isso cria verdadeiros reservatórios para o mosquito Aedes aegypti. A mobilidade também populacional, alto fluxo de pessoas entre a região norte e o restante do Brasil, foi, por exemplo, um grande motor para a rápida dispersão do vírus Oropouche recentemente em outras áreas fora da bacia amazônica, né? Um indivíduo infectado, por exemplo, na Amazônia, viajando para o Sudeste durante o período de viremia, pode ser picado por um vetor local, como Culicoides paraense, e isso inicia um novo ciclo de transmissão urbana a milhares de quilômetros de distância. Pela sua experiência nessa temática, o senhor acredita que o Brasil, atualmente, tem capacidade de se antecipar aos surtos de arboviroses ou ele ainda atua majoritariamente de forma reativa? Então, nós estamos num momento de transição, né? Historicamente, o Brasil sempre atuou de forma reativa. Sempre esperávamos as emergências lotarem as unidades de pronto atendimento, atenção primária, os hospitais, para então a gente intensificar as nossas ações de conscientização, de combate ao vetor. Mas hoje, né, nós temos ferramentas, né, de predição que são mais assertivas, por exemplo, o sistema Infodengue, né, desenvolvido pela Fiocruz, ele tem alguma capacidade de predição, lógico, ainda com bastante erro, nós precisamos ainda de atualizações, de uma calibragem mais adequada, mas ele já fornece dados relevantes, porque ele cruza dados epidemiológicos, climáticos e de mídias sociais para gerar alertas precoces, conseguindo eventualmente prever o aumento de transmissão com algumas semanas de antecedência. Então, isso permite, eventualmente, os gestores locais prepararem a sua rede de saúde, organizar os leitos, estoque de hidratação, principalmente antes do pico da curva epidêmica naquela região, naquele município específico. Mas, assim, existe ainda, né, uma capacidade limitada, né. A gente gostaria de estar prevendo, né, um surto de dengue 3, 6 meses antes dele ocorrer. Mas a nossa precisão ainda é bastante limitada, né. A gente consegue eventualmente predizer os estados, as capitais, mas não temos um poder de predizer cada cidade do Brasil, quando a dengue vai ocorrer e qual vai ser um surto de outras arboviroses, e como o sistema de saúde pode se preparar para isso. Então, a gente ainda tem limitações nos modelos preditivos, né, porque, eventualmente, né, os municípios recebem um alerta com algumas semanas de antecedência, e aí para organizar a capacidade de organizar recursos humanos, compras públicas, ainda é bastante limitado em períodos curtos, né, em semanas de predição com maior precisão. Então, sim, a gente tem alguns modelos de predição, mas a gente precisa sim continuar aprimorando esses modelos de transmissão preditivos. Considerando o nosso cenário atual, quais são as prioridades estratégicas para o Brasil no enfrentamento dessas arboviroses, tanto no curto quanto no médio prazo? No curto prazo, né, a nossa prioridade absoluta deve ser a redução de letalidade, né? A gente não pode perder mais de 6.000 vidas por dengue em um ano como foi o ano de 2024.
foi uma emergência de saúde pública, né? Ninguém deveria morrer por dengue. Isso passa por treinamento contínuo de equipe de atenção primária para um manejo clínico adequado, hidratação precoce, reconhecimento dos sinais de alarme. Também a gente precisa fortalecer a vigilância genômica para monitorar a dispersão de sorotipos da dengue em diferentes regiões geográficas, mas também de novos arbovírus, como foi o Oropush em 2024, como foi o vírus da febre do Nilo Ocidental. Então, no médio e longo prazo, né, a gente precisa de intervenções estruturais e inovações tecnológicas. A expansão do método Volbach é uma das estratégias mais promissoras que temos hoje para o controle sustentável do vetor. Aqui em Campo Grande, a gente fez essa utilização dessa medida preventiva e gerou uma redução de 63% no número de casos de dengue, né? A gente vem desde 2024 sem um surto importante na cidade de Campo Grande, assim como na cidade de Niterói, que tem mais tempo da utilização dessa metodologia. Então, a gente deve expandir nos próximos anos essa medida preventiva para as outras cidades do Brasil. Nós temos uma capacidade agora aumentada para a produção de mosquitos com Wolbachia e a gente acredita, sim, que nos próximos anos, nas próximas décadas, metade da nossa população terá algum tipo de proteção, principalmente sustentada por esse método inovador, que é o método Wolbach. Outro ponto importante, que é uma nova medida preventiva, é a vacinação, né? A gente tem a vacina da Takeda para 10 a 14 anos, a gente tem a vacina do Butantan que começou pelos profissionais de saúde, mas deve expandir para as faixas etárias 59 anos, 58 anos e aí sucessivamente. Então, assim, essas vacinas serão muito importantes para a dengue, para garantir proteção, assim como um controle vetorial mais efetivo através do método Wolbach. Então, a gente tem alguma esperança, sim, de redução da carga da doença, na medida que essas medidas preventivas forem implementadas de forma contínua em todo o território nacional. Doutor Júlio, infelizmente estamos chegando ao final de nosso bate-papo, mas eu gostaria muito que o senhor deixasse uma reflexão para o nosso público de qual o maior risco e também a principal oportunidade para o país na resposta a essas doenças. O maior risco, né, é a emergência de novos vírus ou novas variantes de vírus, como foi o Oropush, que faça essa transição de diferentes regiões ou de adaptações de vírus silvestre ao ambiente urbano. Por exemplo, a gente tem a febre amarela, que a gente viveu surtos importantes no passado, a gente pode reviver esses surtos. A gente sempre tem um risco eminente, né, da reurbanização da febre amarela. Então, é uma preocupação muito importante, porque é uma doença, é uma arbovirose com elevada letalidade. Nós vimos isso para o Oropush, essa expansão do Oropush em 2024. Nós também vimos que o vírus da febre do Nilo Ocidental está presente em diversos estados. Então é importante entender que novas cepas, né, novas variantes que repliquem mais rápido, que conseguem invadir parte da imunidade prévia da população, podem surgir dessas diferentes arboviroses, novas adaptações a regiões geográficas diferentes, a vetores diferentes podem surgir a partir dessas mutações. Isso gera um risco de aumento de transmissão de todas essas arboviroses, né? A gente também viu, por exemplo, para a Oropush, a confirmação de transmissão vertical associada a óbito, perda fetal, perdas gestacionais importantes, né? Isso traz uma camada de complexidade quando a gente lembra do que a gente viveu com Zika, né? E os casos de microcefalia. Então, assim, o risco é que o aquecimento global, as mudanças climáticas continuem pressionando os ecossistemas e facilitando o que a gente chama desses spillovers de patógenos, né? Dessa adaptação de vírus silvestres a ambientes urbanos ou de variantes de vírus silvestres ou urbanos em novas áreas geográficas que antes não existiam. A nossa maior oportunidade reside na consolidação do nosso complexo econômico e industrial da saúde. O Brasil é um modelo, nós temos instituições fortes como Butantan e Fiocruz, que desenvolve vacinas. A gente tem uma vacina da dengue que é brasileira, a gente tem um método Wolbachia que foi liderado por muito tempo pelo Luciano, que é um pesquisador da Fiocruz. Nós temos sistemas de alerta baseado agora em predições mais sensíveis e mais assertivos.
Isso permite que a gente possa exercer uma liderança global quando trata de arboviroses, de controle das arboviroses, porque a gente tem tecnologia, a gente tem bons pesquisadores e a gente pode inovar no campo tecnológico para ser modelo para o mundo. Então, se a gente conseguir integrar abordagem de saúde única, né, que é essa nova abordagem, saúde humana, animal, ambiental, com essas inovações tecnológicas e uma atenção primária forte, que é característica do Brasil, a gente tem uma oportunidade de não apenas controlar nossas epidemias, mas de exportar soluções para todo o sul global. Doutor Júlio, em nome da SBMT, agradeço imensamente a sua participação em nosso Tropical Cast. Foi um bate-papo muito proveitoso e engrandecedor para todos. Em breve, voltamos com mais um episódio do Tropical Cast. Continuem conosco.